Voilà. Je vais commencer cette vidéo. Il y a le camion qui va passer. Je vais commencer cette vidéo en français. Bonjour, bonsoir et bonne nuit pour ceux qui vont arriver voir cette vidéo. J'expliquais à mes compatriotes pourquoi on est important de voter. Aujourd'hui, je vais voter. Donc, je tiens à leur signaler que c'est important de voter. Il faut qu'ils se réveillent. Il faut qu'ils votent, pas électroniquement. Comme si, ici, on n'est pas électroniquement. On vote, nous, directement, en live. Regardez, je vais expliquer à mes compatriotes. Olha só, moçada, isso aqui eu vou votar hoje. Vocês têm que evitar de ser voto eletrônico. Isso aqui é minha carteira de voto, tá vendo? Eu vou votar hoje. Já votei, vou votar de novo. Hoje eu vou carimbar aqui, segunda vez que eu vou votar. Hoje eu vou lá votar. Vocês precisam prestar bem atenção. Tem um senhor, vou continuar. Isso aqui é a minha... Aqui não tem essa coisa, esse valor, que nem uma COI, aquela neura, que você não tem esse documento, você não arruma o trabalho. Aqui não tem isso, não. Isso aqui eu recebo pelo correio, meu endereço, tudo. Chegou, aí eu vou lá votar. Hoje eu vou lá votar. Eu peço para vocês ouvirem com bastante atenção a pessoa que vai falar, porque ele vai falar, tem muito a ver com votar, tem muito a ver com o Temer, tem muito a ver com o muçulmano, tem muito a ver com a nossa riqueza. O Brasil é um país riquíssimo, mas o povo está acomodado demais. Vocês vão ouvir que o cara vai falar. Eu estou fazendo isso porque eu tenho certeza que muita gente não vai ver esse vídeo do cara. Então eu estou fazendo porque vai ter gente que eu conheço que vai ver, que pessoas não se interessam, vocês não se interessam pela nação, vocês se interessam por carnaval e futebol. Enquanto vê isso, vocês vão pastar. Eu peço para vocês ouvir, por favor, o que o cara vai falar. É muito importante isso, tem muito a ver com todo mundo. Acorda, povo, acorda, acorda. Não dá, presta atenção. Caros brasileiros, amigos patriotas, nação brasileira, aqui quem vos fala é o Ataliba. Digo-lhes, se nós, o povo brasileiro, a nação brasileira, os mais de 200 milhões de brasileiros, se nós pararmos nos limites dos discursos hilários de apaziguadores, isso, sem dúvida, se converterá no perigoso extrato da tragédia anunciada. O que isso implica em dizer? Isso quer dizer que será a nefanda morte da democracia do Brasil, uma vez que o atual sistema já reza caninamente na cartilha da nova ordem mundial. O meu recado para aqueles que fingem não estar entendendo o desdobramento dos fatos é o seguinte: reflitam, basta refletir acerca da famigerada lei da imigração, que já foi sacramentada pelo Senado Federal. Estes parlamentares, sim, são os verdadeiros comunistas que até o presente momento o povo não tem expressado força para invadir aquela pocilga de armas em mãos e prendê-los na marra. Isso deve se dar a qualquer custo, ou o povo começará a se preparar para ser liquidado pelos psicopatas islâmicos que já estão de malas prontas para tomar o Brasil de assalto. Queres pagar para ver, Brasil? Pois a coisa já se encontra no estágio final. Ou seja, os imigrantes em igualdade de direitos com essa lei de imigração, eles estarão vindo da mesma forma que você tem direito, eles terão. Isso quer dizer o seguinte: para aqueles que não sabem ainda, o futuro da islamização do Brasil já está nas mãos do Michel Curto Temer. E o desdobramento de tudo isso depende unicamente do transcorrer
do projeto por 5 meses, ainda que ele não faça nada, para que referida lei de imigração seja legitimada. É público e notório que Michel Temer, curdo, não vai vetar e nem vai sancionar a mesma lei de imigração. Então, entra em prática o procedimento padrão, ou seja, depois dos 5 meses transcorridos, o projeto vira lei compulsoriamente, automaticamente. Então, Brasil, a situação não está para brincadeira. Vejamos. Então, aqueles que têm usado discursos apaziguadores começarão a ver e deparar e confrontar uma realidade dura, pois eles verão a qualquer momento atracar nos portos do Brasil muitos navios vindo do Oriente Médio lotados de curdos islâmicos, curdos mouros, os piores islâmicos fundamentalistas. No passado, para que se tenha uma ideia de quem são eles dominaram a Península Ibérica, que envolve Espanha e Portugal, tomaram aquela região por 760 anos, estuprando, matando, roubando, saqueando, fazendo todo tipo de atrocidade. Aí, Brasil, será muito tarde para reagir. Então eu pergunto, o que é que os apaziguadores, os tecnocratas, os religiosos de carteirinha, pessoas apáticas, farão diante disso para evitar o apocalipse islâmico? Se tiver um plano B, me informa, que eu fico agradecido. É bom que se tome ciência de que não haverá solução com flores. Esqueçam isso, Brasil. Eles estão preparando o Islã, é o sangue, é o vermelho, é a morte. Diante da atual gravidade dos fatos, alguém pode até dizer, onde estão os comunistas do Brasil? Eu respondo prontamente. Digo com toda clareza, prontamente. Em poucas palavras, eu respondo o seguinte. Eles estão dominando as 3 esferas dos poderes do Brasil e, de quebra, ainda controlam o 4º poder, que é a grande mídia pátrida. Ainda tem mais um problema. A maior parte das religiões já se alinharam. Os líderes das religiões já se venderam ao sistema da unificação global através do ecumenismo globalista. Eles se reportam diretamente a seus senhores da nova ordem mundial. Eles são donos dos 32 partidos putrefados do Brasil. Não existe direita no Brasil. Ponha isso na tua cabeça, brasileiro. Esses partidos foram criados em uma sorrateira estratégia para jogar a população uns contra os outros e tudo acaba sempre nas mãos deles. Por fim, decide tudo através da falsa legitimação de eleições de Araque, fraudulentas, imorais, ilegais. Para aqueles menos informados, saibam que o atual ministro da Defesa, PPS, é comunista. Ele está sendo sucessor de Aldo Rebelo, PCdoB, comunista também. Assim como o PMDB, PSDB e as demais siglas menores de comércio, todos são comunistas. Tudo é um acordão. Um dos segmentos mais explosivos do comunismo está justamente na linhagem de Raul Jungmann. Ele era um homem de confiança, justamente na época de FHC. Ele era ministro da Agricultura. E justamente este Raul Jungmann é o atual ministro da Defesa. Ou seja, o PPS de Raul Jungmann, comunista, comanda as Forças Armadas do Brasil. Pasme. Como explicar isso? É muito fácil de entender. Isso implica na necessidade de reação do povo para ontem, não é para hoje nem para amanhã. Somente assim as Forças Armadas do Brasil terão forças frente ao julgo internacional da ONU e das potestades bélicas internacionais que acalentam o sonho de transformar o Brasil em 1001 republiquetas comunistas. Portanto, digo-lhes, Brasil, desobediência total
devemos tomar o Congresso Nacional na marra, devemos pipocar aquela pocilga, custe o que custar. Esse é o único caminho, essa é a saída. Caberá às Forças Armadas, sim, restabelecer a ordem depois do caos celebrado pela nação, pelo povo, reagindo em massa, limpando o Brasil, arrancando, expurgando a maldição dos comunistas, o lixo político, a imundícia que tem contagiado o país. Temos que tomar o Congresso armados e prender todos aqueles 594 patíveis. Isso sim é patriotismo. Do contrário, as Forças Armadas não terão forças para esboçar uma reação unilateralmente. Uma vez que isso seria o sonho de consumo das forças ocultas da nova ordem mundial. Preste atenção. As Forças Armadas do Brasil, se agir erroneamente, será uma cilada perigosa. Seria uma desgraça a soberania do Brasil como nação democrática em caráter definitivo. A omissão do povo será a desgraça nacional. Ou os patriotas ou a nação brasileira se agrupa para levar a coisa a sério agora, ou tenta em breve todos se... Sinceramente, todos, dentro em breve, sem exceção, estaremos na mira dos islâmicos. O povo não quer ver a verdade. A covardia de omissão é a mais pertinente corrupção que tem deformado o caráter do homem brasileiro. Reage, Brasil, e faça acontecer um fato grandioso. Quando tudo estiver parecendo perdido, então, mediante a maciça reação popular, dentro de pouco tempo o Brasil ocupará o seu lugar de direito. Entendam que as nações hegemônicas não aceitam concorrentes, ainda que sejam legítimos, que é o caso do Brasil. Nós temos que ocupar o nosso lugar de direito na marra. Amigos patriotas, o Brasil é a maior potência mineral, temos as maiores faixas agricultáveis, nós temos as maiores diversidades e riquezas minerais da Terra. Todos no resto do mundo sonham, acalentam o sonho de se apoderar do Brasil. A grita ambientalística das ONGs, do Conselho Indigenista Missionário, conhecido por CIMI, que usa as aldeias indígenas, juntamente com a ONU, Inglaterra e outras potências, justamente para transformar a sigla das aldeias indígenas, que já mudou na Constituição, a nossa Constituição está toda defenestrada. Eles transformarão todas as aldeias indígenas em nações debaixo do protetorado da ONU, e o Brasil será rateado em 228, no mínimo, ou mesmo 1001 nações comunistas. Essas ONGs não passam de uma máscara para camuflar os reais interesses das nações hegemônicas pelo Brasil. Mas o dono de tudo isso é o Deus vivo, o Deus de Abraão, o Senhor dos Exércitos. Eles esqueceram essa raça de luciferianos. E todos aqueles que lutarem contra esta grande verdade serão mortos. Cairão nas potentes mãos do Deus de Abraão. Atualmente, a grande mídia está sorrateiramente agindo para fazer a propaganda dos islâmicos para os brasileiros desavisados. Eles fazem entrevistas agradáveis e o povo vai caindo. Eles serão mocinhos hoje, mas dentro em breve, eles serão os estupradores depois, por situações perigosas, o povo estará sendo cortado. Então, em questão de pouco tempo, o circo estará fechado. Os curdos virão aos milhões com a igualdade de cidadania, eles ocuparão todos os espaços, eles serão a polícia e, simultaneamente, serão os estupradores, assim como serão a própria lei, pois ocuparão os cargos de polícia nas milícias, das famigeradas forças de resposta rápido comunista a serviço da ordem mundial, onde haverá um só exército vermelho para rechaçar os que são contra. Somente aí os islâmicos se comportarão, a partir desta época, serão verdadeiros carrascos do povo brasileiro.
Somente nesta época o povo, até hoje idiotizado, dormente, apático, que não quer acordar, acomodado, eles irão acordar. Mas, lamentavelmente, como até o presente momento estão despreparados e desarmados, sofrerão perdas fragorosas. Os brasileiros verão que a indiferença será um preço muito alto. Não queremos que isso aconteça. Portanto, gritamos, é um grito, um brado. É quase um grito de desespero. Reage, Brasil, selvar! Voilà. O negócio é esse. Vocês estão assim. Não vou fazer nem mais comentário nenhum. O cara disse tudo. Vocês precisam acordar. E se vocês não acordar, vai rolar isso. Vão ficar nessa galera que vocês ouviram, né? Esse povo aí que vai vir para cá para se invadir, para invadir o Brasil, se chegar, vai ser as mulheres vão ser estupradas. O cara vai ter 3 mulheres, vai ter aquela confusão toda. Então, eu vou deixar vocês aí, né, para refletir. Eu vou embora, vou sair, voto, insisto de novo. Eu vou agora sair para votar. Aqui são 10 para as 10. Eu vou votar. Vou sair e votar. Quando eu vou chegar lá, eu vou fazer o filme para mostrar para vocês o que é democracia. Mostrar o lugar, sim, para vocês verem. Vocês precisam acordar, sabe? Acorda, porque o bicho vai pegar um dia, vai ser tarde demais. Eu fiz isso porque o cara, tem muita gente que não vai ver. Bom, vou deixar meu comentário lá para explicar o que eu fiz. Bom.